pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nossa prova está chegando aí, né? E nós teríamos aula hoje, na quinta-feira, mas feriado aí. Então, eu resolvi gravar um vídeo aqui para vocês com algumas dicas de coisas que podem cair na prova. Observem que eu disse podem cair. Não quer dizer que obrigatoriamente se eu falar que vai cair, e muito menos que se eu não falar, não vai cair na prova, tá? Então estudem pelo livro, estudem o conteúdo todo que a gente trabalhou, mas nesse vídeo eu vou estar falando de algumas coisas que eu acho importante e que possivelmente vocês possam ter dúvidas, tá? E eu vou começar falando sobre uma coisa que é bem simples, que é a igualdade entre dois números complexos, tá? Eu acho que esse é um dos assuntos que vocês possivelmente terão menos dúvidas, mas dois números complexos eles são iguais quando as partes reais são iguais e as partes imaginárias também são iguais, né? Então, se você tem dois números complexos, sei lá, 2 mais 3i, esse é um número complexo. E aí você tem outro número complexo lá, x mais 3 mais 4 menos y. Aí, por algum motivo, você sabe que eles são iguais. De repente, a questão já disse, considere que os dois números tais e tais e tais, ou seja, esse e esse, são iguais. Calcule x e y. O que você vai fazer? Você vai pegar aí e vai afirmar, né, que isso daqui é igual a isso, ou seja, x mais 3 é igual a 2. Parte real desse e parte real desse. Aí você resolve a equaçãozinha, o 3 passa para lá subtraindo, x é igual a menos 1. Mesma coisa com o y, com a parte imaginária, né? Isso daqui é a parte imaginária desse número e esse daqui é a parte imaginária desse número. Então, significa que 4 menos y é igual a 3, ou seja, y é igual a 3, 4 menos 3, né? 4 menos 3, que dá 1 também, menos 1 e 1. Então, a dica para quando você necessita igualar dois números complexos é você pegar sempre a parte real com a parte real, a parte imaginária com a parte imaginária, ok? Outra coisa que pode cair também na prova é módulo. O que é o módulo de um número complexo? Tem a formulazinha, é só usar a fórmula. Por exemplo, vou pegar esse mesmo número aqui que a gente já trabalhou, 2 mais 3i. Não. Pegar um número diferente para não misturar aqui, sei lá. 6 mais 10i. Qual que é o módulo desse número? Você vai pegar, o módulo dele é raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Essa é a fórmula, né? Você tem o número a mais bi, raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então vai ficar 6 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Isso vai dar raiz quadrada de 36 mais 100, que vai ser raiz quadrada de 136. E aí, se a raiz for exata, você calcula. Se a raiz não for exata, você simplifica ela. Nesse caso, você vai fazer a decomposição do 136, né? Dá para dividir por 2, vai dar 78. Por 2 de novo dá 36. 36? Não, 39, né? Conferindo, 18, isso. Aí não dá mais por 2, mas dá por 3, vai dar 13, e por 13 vai dar 1. Ou seja, só dá para formar quadrado aqui, né? 2 vezes 2, 4. Então isso dá 2 raiz quadrada de, sobrou aqui, 39. 2 raiz de 39. Então, módulo, calcular módulo, é fazer esse cálculo, usar essa formulazinha. Módulo de a mais bi é igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Isso é módulo de a mais bi, certo? Aproveitando que estamos falando de módulo, meu apagador caiu aqui. Aproveitando que estamos falando de módulo, outra coisa que está bem relacionada com isso é o argumento, né? Só que o que acontece? O argumento de um número é aquele ângulo que é formado pelo segmento que é construído ali na representação geométrica do número complexo e o eixo x, né? O eixo positivo de x. Como é que você determina a medida desse ângulo? Vamos pegar esse ângulo aqui. Você vai determinar a medida desse ângulo, aliás, vamos pegar esse número aqui, né? Você vai determinar a medida do ângulo
utilizando aquele sisteminha. Seno de alfa é igual a B sobre módulo do número, né? Vamos chamar o número de Z. E cosseno de alfa é igual a sobre módulo de Z. Seno é B e cosseno é A. Tá? Então, o que acontece? Com essas relações, você vai determinar um ângulo que tem esse seno e esse cosseno. Geralmente, os números que você vai ter que calcular o argumento são números cujo argumento é um ângulo notável, para facilitar a nossa vida, né? Porque, por exemplo, nesse número aqui, por exemplo, nós temos aqui 2 raiz de 39 como módulo. Então, qual é o seno que tem 2 raiz de 39 no denominador? Eu não faço ideia. O ângulo, né, que tem esse seno, não faço ideia. Então, geralmente, quando vai trabalhar isso, é um ângulo notável, um daqueles que aparecem no ciclo trigonométrico lá que nós aprendemos no segundo ano. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um número Z igual a... Vamos colocar aqui raiz de 5 raiz de 3 mais 5i. Não, melhor, vou colocar negativo aqui. Menos 5 raiz de 3 mais 5i. Esse aqui é um número complexo. Tem uma parte real e uma parte imaginária. Já que nós vamos descobrir o módulo dele, aliás, descobrir o argumento dele, nós precisamos do módulo. Então, é um pré-requisito para calcular o argumento, é saber módulo. Né? Eu vou primeiro calcular o módulo. O módulo de Z vai ser raiz quadrada de 5 raiz de 3 negativo ao quadrado mais 5 ao quadrado. Como é que faz essa conta aí? Você leva os dois ao quadrado primeiro. Aqui, como é negativo, eu levo ao quadrado, que é par, né? 2 é par, expoente par. Vai dar um resultado positivo, então, na verdade, nem faz diferença colocar o menos ou mais ali. Mas, enfim, aí você faz o 5 ao quadrado, que dá 25, e o raiz de 3 ao quadrado, que dá 3. 25 vezes 3 dá 75, mais 5 ao quadrado dá 25. Significa que você tem raiz quadrada de 100, né? Que é 10. Ficou perfeito. Nem tinha imaginado que ia dar certinho assim. 10. Bonitinho o módulo. Então, o que a gente vai fazer com esse 10? Esse é o módulo do Z que eu estou calculando, tentando descobrir o argumento. Eu vou jogar nessa fórmula, nessa relação. Seno vai ser B. Quem é B? B é esse aqui, ó, 5 sobre 10, que é o módulo, né? Seno de alfa, esqueci de botar o bendito alfa aqui. Esse 5 sobre 10 você pode simplificar, vai dar meio. Então, seno é igual a meio. Quais são os ângulos que tem seno igual a meio, positivo? Você está falando do ciclo trigonométrico, né? Meio no seno, aqui o eixo Y é que é o seno, né? Meio aqui, ó, você tem o ângulo aqui de 30 graus e o ângulo daqui, ó, 30 e 150. Esses são os ângulos que têm seno igual a meio, né? Você tem 30, 45, 60. Aqui você tem meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Né? 1 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Está aumentando. E aqui você tem 30, 45, 60. Aqui é só subtrair os simétricos, né? 180 menos 30 dá 150. Então, o 30 e o 150 tem esse seno. Portanto, eles é que são os candidatos a serem a medida do alfa. Como é que eu sei se é o 30 ou 150? Através do cosseno. Eu vou lá, vou ver que cosseno é igual a B. B, aqui ó. Esse, falei errado. Cosseno é A. Cosseno A. A é menos 5 raiz de 3 sobre 10. Aí, mesma coisa, eu posso simplificar aqui, né, por 5, vai ficar menos raiz de 3 sobre 2. Ó, o cosseno é negativo. O cosseno está nesse eixo e o cosseno negativo está aqui. Ó. Você tem aqui ó, o 150 e tem o ângulo aqui de 210 também. Ó. 210. Mas como é o mesmo alfa aqui, né, que eu já esqueci de novo aqui, ó, alfa. Como é o mesmo alfa, o que está nos dois é o 150. Ó. Serve para o cosseno e serve para o seno. Significa que o argumento desse número aqui é 150 graus. Né? Então, como é que eu determino o argumento? Primeiro eu determino o módulo, joga nessa relação. B sobre módulo de Z é o seno.
A sobre módulo de Z é o cosseno. Aí você tem que lembrar, provavelmente, como eu sou uma pessoa muito bondosa, eu vou colocar um ângulo notável, assim, né? Vou colocar 47,32 aí, pra, né? Quem é que vai saber desse ângulo? Mas o raciocínio é esse. Determina o módulo, joga nessa relação, aí você vê. Quando você tem o seno, você já limita a duas possibilidades. Quando você calcula o cosseno, aí você vai saber se é a negativa aqui ou a positiva, né? Então temos ali o ângulo alfa. Aproveitando que já temos o ângulo alfa e já temos também a medida do módulo, nós podemos representar esse número na forma trigonométrica, né? A forma trigonométrica de um número, ela é representada utilizando o módulo e o argumento. Você tem lá que z, qualquer número complexo z, pode ser escrito assim: módulo de z vezes cosseno alfa mais i seno alfa. Onde módulo de z é módulo de z, né? E alfa é o argumento, né? Então, nesse caso aqui, esse bendito z aqui, ele vai ficar 10, que é o módulo dele, vezes cosseno de 150 graus, mais i vezes seno de 150 graus. Isso aqui é um parênteses, embora não pareça. Então, essa é a forma trigonométrica deste número. E o interessante é que a gente pode fazer a ida e a volta. Eu posso pegar um número e transformar na forma trigonométrica, e posso pegar uma forma trigonométrica e transformar na forma algébrica. Essa daqui é a forma algébrica do número, tá? Esse A mais BI é chamada de forma algébrica padrão no nosso livro. Então a forma algébrica padrão é essa e a forma trigonométrica é essa. Para transformar dessa forma algébrica na forma trigonométrica, determinamos o alfa, determinamos o módulo primeiro, depois o alfa, e aí é só substituir módulo, alfa, alfa. Para fazer o contrário, veja, imagina que você tem lá um número W que é igual a 4 vezes cosseno de, sei lá, 300, mais i seno de 300. Qual é esse número aí na forma algébrica? Olha, é só substituir. Eu vou fazer aqui, ó, 4 vezes. Quanto é cosseno de 300? Aí dando tudo, né? Tem que lembrar do ciclo trigonométrico. 300 graus está nessa parte, porque aqui é 270, aqui é 360, né? Ou seja, aqui, ó, é 60 graus. 300 até chegar no 360, você tem uma diferença aí de 60 graus. Significa que esse ângulo ele é simétrico dos 60 graus. Então eu venho aqui no 60 graus, que é esse valor, né? Aqui também vai ser 60. Tanto que o meu desenho está ficando igualzinho, ao mesmo tamanho, né? Simetria perfeita. Então eu vou pegar o ângulo de 60 graus e vou lembrar qual é seno cosseno de 60. Ah, professor, eu não faço ideia. Ora, lembra, 30, 45, 60. 1 sobre 2, falando de seno, né? 1 sobre 2, 2 sobre 2, 3 sobre 2. Tudo com raiz, né? No 2 e no 3. Então, ó, seno de 60 está no terceiro aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro. 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. É o seno. Acompanharam? Repetindo. Eu tenho sempre 30, 45, 60. 1, 2, 3. Primeiro, segundo, terceiro. O terceiro é raiz de 3 sobre 2. Né? Esse é o seno. Aqui é seno. Cosseno. Cosseno vai daqui para lá. Ó. Daqui para lá você tem o primeiro, o segundo, o terceiro. Ele é o primeiro. Então aqui é 1 sobre 2. E aqui é raiz de 3 sobre 2. Né? Então, cosseno é meio, mais i vezes raiz de 3 sobre 2. Né? Cosseno de 300 é esse. Ah, vamos ver o sinal, né? O raiz de 3 sobre 2 aqui é negativo, né? Então aqui vai ficar menos. Porque tem o mais daqui e o menos daqui. Mais e menos, menos. E aí eu só faço o chuveirinho, né? Aqui é seno. Faço o chuveirinho. 4 vezes meio dá 2. 4 vezes 3 dá... 4 vezes 3 raiz de... 4 vezes raiz de 3. Quase que não sai. 4 vezes raiz de 3 dá 4 raiz de 3. Dividido por 2 dá 2 raiz de 3. I. Né? Então, assim você determina a forma algébrica do número.
a partir da forma trigonométrica, certo? Né? Note que eu não falei aquele negócio de soma, subtração de números complexos, porque eu acho que isso aí é tranquilo, né? Só somar parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Talvez uma das operações básicas aí que você tenha alguma dificuldade é a divisão. Mas no finalzinho falar um pouquinho sobre isso. Mas assim, até agora nós vimos calcular o módulo, calcular o argumento, colocar na representação trigonométrica, fazer o caminho de volta, que é pegar a trigonométrica e voltar para a algébrica. Uma coisa que eu quero falar também com vocês, eu pedi para vocês darem uma olhada, que a gente ia comentar em aula quinta-feira, mas não está tendo aula hoje. As operações com a forma trigonométrica. Tem umas contas imensas lá no livro, demonstrando. Deixa eu até pegar o livro aqui. Quer ver? Página 18. Tem umas coisas bem legais aí, né? Seno de A mais B, aquelas coisas que a gente viu lá. Depois tem uma conta aqui falando sobre Z dividido por W. Aqui tem outra falando sobre Z vezes W. Uma conta bem grande, com um monte de seno, cosseno, coisas aí. Mas não se preocupe, o que importa são os retângulozinhos roxos. Eu sempre falei para vocês, os retângulozinhos são os mais importantes. Lembra de potenciação que transforma multiplicação em soma? Aqui nós temos a mesma relação. Quando eu tenho uma multiplicação de dois números complexos, se eles estão na forma trigonométrica, eu vou multiplicar os dois módulos, certo? E o argumento eu vou fazer o que com eles? A multiplicação é transformada em soma. Então vai ficar cosseno de quê? De alfa mais beta mais i vezes seno de alfa mais beta. Onde alfa é o argumento de z, beta é o argumento de w. Então se eu pego dois números, deixa eu só falar da divisão. Quando eu tenho z dividido por w, vai ficar módulo de z dividido por módulo de w vezes cosseno de quê? A divisão é transformada em quê? Ali, ó. Você tem no finalzinho da página. Página 18. Você pega os dois módulos. O livro está lá P, um número parecido com P e um parecido com T. São letras gregas, tá? Mas é módulo de Z e módulo de W. Então, você vai ter aqui cosseno de alfa menos beta, onde alfa é do Z, beta é do W. O primeiro é de cima e o de baixo é o segundo. Né? Mais I seno de alfa menos beta. Né? Então, por exemplo, se você tem lá dois números, vamos colocar aqui, ó, Z igual a 3 vezes cosseno de 57 graus mais I seno de 57 graus. E o W será menos 2 vezes seno de... Ah não, o módulo é sempre positivo, nunca vai ser negativo. Vou colocar aqui seno de 33 mais I seno de 33. Outra coisa, o mesmo valor daqui vai ser o daqui, tá? Forma aqui, ó, é alfa e alfa, o mesmo número. Não pode ser 33 e 48, não dá. Então, quando você tem aqui, ó, Z dividido por W, vai ficar 3 sobre 2, cosseno de quanto? 57 menos 33. Vai dar, quanto dá? 4, 2, 24, né? 24 graus, mais I seno de 24 graus. Se fosse vezes, ia ficar 6, né? 3 vezes 2, 6. E aqui ia ficar quanto? 90, 90. Z vezes W seria 6, né? Porque é 3 vezes 2. Multiplica os dois módulos. E soma os argumentos. Cosseno de 90 mais I seno de 90. Né? E se fosse uma potência, Z elevado a 5, por exemplo? Z elevado a 5. A potência tem uma fórmula bem parecida.
você pode imaginar que a potência é uma multiplicação de vários fatores iguais, né? Então, por exemplo, z ao quadrado seria z vezes z. Z vezes z. Então vai ficar módulo de z vezes módulo de z, ou seja, módulo de z ao quadrado. Aqui ia ficar alfa mais alfa, porque os dois seriam z, né? Então os dois argumentos seriam alfa. Alfa mais alfa seria 2 alfa. E essa ideia ela se expande quando você tem, por exemplo, z elevado a n. Você vai ter módulo de z vezes módulo de z vezes módulo de z, mesma potência daqui vai estar aqui, ó, né? E aí vai ficar cosseno de n alfa mais i seno de n alfa. Ou seja, por exemplo, se você tem z elevado a 5, esse número aqui elevado a 5, vai dar o quê? 3 elevado a 5, né? Porque o módulo aqui é 3, fica 3 elevado a 5, cosseno de 5 vezes 57. Quanto que dá 5 vezes 57? 5 vezes 7, 35, 250, 285. Cosseno de 285 mais i seno de 285. Né? O 3 elevado a 5 aqui, você pode fazer a potência, eu acho que dá 243. Aí aqui não é notável, né? Infelizmente. Se fosse notável, dava para a gente transformar na forma algébrica. Mas então, assim, quando se fala de operações com números complexos na forma trigonométrica, o que nós fazemos é usar essas regrinhas aqui, ó. A multiplicação. Aqui, ó. Na multiplicação, você multiplica os módulos e soma os argumentos. Como eu fiz aqui, ó. 3 vezes 2 dá 6, aí somei 57 mais 33 dá 90. Né? Quando é divisão, você subtrai 57 mais 33 dá 24 e divide aqui os módulos. E quando é potência, você faz a potência do módulo e multiplica o argumento pelo expoente, né? Então, elevado a 5 faz 5 vezes o argumento, que é 57. 5 vezes 57, se eu não errei a conta, é 285. Então é basicamente isso, pessoal. A parte assim que eu acho que era um pouquinho mais difícil, que a gente não tinha visto em sala, e que é importante, é isso daí. Né? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem mandar aí no WhatsApp durante o final de semana, domingo aí, a gente consegue tirar alguma dúvida também. Eu sei que a correria está feia, então a gente precisa fazer um esforço também para ajudar vocês. Tá? Não fiquem com vergonha de mandar, né, dúvidas, mesmo que seja no domingo aí, a gente tira um tempinho para responder. Tá? Não prometo responder na hora que mandar, mas a gente dá um jeitinho. Valeu, boa sorte, estudem bastante e vamos detonar nessa prova aí.